Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Alana, eu sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de Axis, practitioner em facelift energético e sou fisioterapeuta. Hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta do Axis Consciousness que é o interessante ponto de vista. E o que é esse interessante ponto de vista? É tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós concordamos e tudo aquilo que nós nos alinhamos. Nos alinhamos, concordamos e assim nós vamos criando a nossa vida a partir do nosso interessante ponto de vista. Por que é interessante? Porque é um ponto de vista que cria uma realidade. E por isso mesmo ele é interessante. Então, o meu ponto de vista é interessante e o seu ponto de vista também é interessante. E aí, como que nós vamos criando a nossa vida a partir do nosso ponto de vista, né? Não é a nossa realidade que cria o nosso ponto de vista, mas o contrário. É o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade. Por quê? Porque é tudo aquilo que a gente acredita. E nós não vamos criar uma realidade que nós não acreditamos. Porque aquela crença que tem ali, aquelas coisas que a gente acredita fortemente, né? Seja consciente ou inconsciente, ela está ali permeando o nosso campo vibracional. Ela está ali na nossa frequência como um endereço vibracional que vai atraindo todas as coisas para a nossa realidade. E aqui, por exemplo, eu falo bastante da mecânica quântica. O que acontece? Nós vamos criando a nossa realidade consciente ou inconsciente. E nós vamos, nos nossos interessantes pontos de vista, que não são somente as crenças, né, crenças religiosas que eu quero falar, são todas as crenças limitantes, todas as crenças também que não são limitantes, que também criam a nossa vida também para melhor, né? Não só as crenças limitantes criam para coisas que não são legais, né? Coisas que estão na inconsciência, na verdade. E aí, nós vamos ver que muitas pessoas têm o seu interessante ponto de vista em relação a nós. E muitas vezes nós nos alinhamos com aquele interessante ponto de vista. Nós concordamos ou nós ficamos naquele lugar de luta, né? Para provar que nós não somos aquilo que a pessoa está falando, né? Que a pessoa acha sobre nós. Só que o que ela acha sobre nós é somente um interessante ponto de vista dela. Isso não quer dizer que é a verdade, não quer dizer que seja a realidade. E aí, o que acontece? Essa pessoa, né, ela tem um interessante ponto de vista sobre nós, ou nós temos sobre outra pessoa. Por quê? Porque nós temos sobre nós um interessante ponto de vista que a gente está achando da outra pessoa. Primeiro começa em nós, para depois espelhar no outro. Então, quando nós temos julgamento sobre nós, por exemplo, que é um interessante ponto de vista, né, alguma coisa que a gente não gosta na gente, normalmente nós vamos ter esse mesmo interessante ponto de vista em relação a outra pessoa, que muitas vezes não é verdade, é somente o nosso interessante ponto de vista. Então, qual que é a coisa assim incrível nisso? Todas as vezes que nós tivermos contato, né, com o interessante ponto de vista de uma outra pessoa, que isso vai te afetar, que isso vai te trazer um desconforto, você se coloca em permissão, você se coloca num lugar que é somente o interessante ponto de vista da pessoa. Isso não quer dizer que seja a verdade. E o que é essa verdade? Por quê? Que é somente um interessante ponto de vista.
A consciência maior, a fonte criadora, ela inclui tudo, nada julga. Nada julga. Tá tudo certo, não existe certo e errado, existem experiências. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que, que não existe certo e errado, e que a consciência inclui tudo, inclusive os desinteressantes pontos de vista nossos e das outras pessoas, nós não temos que nos alinhar e não temos que nos sentir ofendidos, porque a outra pessoa está sentindo aquilo, pensando aquilo sobre nós, porque é somente um interessante ponto de vista dela e ela está vendo, ou nós, né, como somos nós estamos vendo primeiro o que está em nós e depois nós estamos projetando no outro o nosso interessante ponto de vista. Então, assim, eu deixo essa ferramenta para vocês, espero que vocês tenham compreendido, né? E até o próximo vídeo. Gratidão.